Me falaram aqui que nós estávamos sem áudio no comecinho, então só tenho que repetir ali o nosso tema, né, de hoje, que são relatórios contábeis, o que são e qual a sua importância para as empresas. E o meu convidado especial aqui, o professor Silvio Aparecido Crepaldi, que estava comentando dos livros dele. E, por falar em livros, nós temos aqui que o Grupo Editorial Nacional, GEM, que foi o que adquiriu a Atlas, né, a editora Atlas, forneceu um desconto especial para você que está aí nos assistindo, né? E com isso, no site deles, você adquirindo livros do professor Silvio Crepaldi, terá 25% de desconto para comprar livros, e-books e cursos. Acesse o site grupogem.com.br e coloque o cupom de desconto em maiúsculo NAU, N-A-U, tracinho Crepaldi 25. Nós vamos colocar aí também no chat para que você possa acompanhar, e o Felipe, que nos assessora aqui na live, também vai colocar na tela para você poder ter acesso também a essas obras excelentes que o professor escreveu aqui, sempre nos abrilhantando com os conhecimentos, né, que dá um suporte aqui para o nosso conhecimento técnico. Professor, me diga primeiro, quais que são os relatórios contábeis que são classificados como obrigatórios e os não obrigatórios nessa divisão que nós temos de empresas, de sociedades sociedades SA, né, na verdade, e as de grande porte, as pequenas e médias empresas e aquelas EPPs lá do ITG 1000. Por que essa segregação e quais que seriam obrigatórios para um e para outro, já que a contabilidade internacional veio justamente para tentar padronizar uma linguagem, trazer essa uniformidade de tratativas por causa de uma globalização? Como que o senhor vê tudo isso? Ok. Os relatórios obrigatórios, eles são também conhecidos como demonstrações financeiras, tá? Então, esses relatórios é o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a DLPA, e a antiga DOA, que hoje é a demonstração de fluxo de caixa, tá? Que é obrigatório. E os não obrigatórios são exatamente o restante, a DMPL, valor adicionado, tá? Que algumas empresas SA de capital aberto têm que fazer, as de capital fechado não, e também as limitadas não precisam elaborá-los. Embora eles tragam uma série de informações que podem ser úteis no seu processo decisório empresarial. Isso é fundamental, né, para a tomada de decisão. Eu, às vezes, penso que eu estou sendo muito repetitiva em ficar falando em tomada de decisão, mas eu acho que esse é o nascimento da contabilidade, né? Principalmente essa contabilidade gerencial, né? Todo mundo está muito acostumado só com a parte de tributos, e, na verdade, eu acho que é um ônus muito caro você ficar pagando um profissional de contabilidade só para ele atender as obrigações perante o fisco. Ela serve para muito mais, né, professor? Exatamente. Nós temos que dar valor na contabilidade. O que aconteceu na contabilidade foi o seguinte: com a Lei 11.637 de 2008, praticamente nós dividimos a contabilidade entre contabilidade societária e contabilidade fiscal. Então, eu tenho que elaborar a contabilidade societária, porque a lei societária me exige, porque os pronunciamentos contábeis me exigem para que ela tenha um padrão internacional. E aí, com a Lei 12.973 de 2014, eu tenho a contabilidade fiscal, onde eu vou até num ponto, até o lucro antes de imposto de renda na contabilidade societária, paro, e aí eu passo para a contabilidade fiscal, onde eu vou exatamente fazer exclusões, adições, deduzir o percentual de prejuízo,
e aí fazer a tributação de imposto de renda e contribuição social. Então, praticamente hoje, o contador ele faz duas coisas ao mesmo tempo na contabilidade da empresa. Tá? As pessoas ficam, às vezes, assustadas quando eu digo que praticamente nós temos duas contabilidades. Mas é bem a verdade, né? Eu tenho que ter uma contabilidade societária e depois partir para aqueles ajustes todos fiscais, porque são normas distintas para isso. Exato, exato. Ou seja, hoje nós temos que valorizar a contabilidade, porque a contabilidade ela vai criar valor nos negócios. E esse criar valor nos negócios, aonde que ele vai estar traduzido? Vai estar traduzido e ligado ao patrimônio. E, afinal de contas, aonde é que nós vamos encontrar o valor para a empresa? Você quer negociar uma empresa onde? É exatamente o patrimônio que ela tem. E muitos profissionais, colegas nossos, não veem exatamente a contabilidade dessa forma. Às vezes, na faculdade, na pós-graduação, por mais que a gente fale e determine que a contabilidade ela traz um número, é a ciência social que gera um número para subsidiar o processo decisório empresarial. Muitos ainda insistem em fazer só aquilo, dependendo do regime tributário que eles optaram, caixa e estoque, e perdem toda uma ferramenta em termos de tomar decisão na empresa. Por quê? Olha bem, um empresário que optou pelo regime de tributação do Simples Nacional ou optou pelo lucro presumido, o contador vai querer fazer só livro caixa, estoque. Tá? E ele pede as outras informações. Ele não chama o cliente dele, o consultado dele, o assistido dele, para que no final do mês pegue aqueles relatórios e analise aqueles relatórios, aquelas implicações, margem de lucro, endividamento, garantia de capitais e daí por diante. E esta é uma das razões que, em várias situações, não em todas, muitas empresas têm aquele ciclo de vida muito curto, de 3 a 5 anos, porque eles não têm números para tomar suas decisões empresariais. Nós tivemos aqui, professor, o Roberto Dias Duarte, que comentou uma espécie de uma metodologia em que as empresas têm que ter um patamar de fôlego, vamos chamar assim, para saber da sobrevivência da empresa. Quanto tempo, num momento de crise, alguma coisa que venha acontecer em contrariedade com aquilo que foi estipulado, planejado, como que ela se sustentaria? Para não ficar dando murro em ponta de faca e ficar, não, mas vai melhorar e cada vez vai piorando mais. Aí, as grandes... pode falar. Se você me permite, as SAs de capital aberto e as grandes empresas, o que é grandes empresas? Foi a definição que a 11.637/2008 trouxe. Faturamento acima de 300 milhões e ativo imobilizado acima de 240 milhões. Precisam ter os relatórios contábeis auditados. E uma das obrigações que tem o auditor independente é exatamente analisar a continuidade operacional da empresa, que é exatamente isso que você está colocando agora. Porque o investidor vem, traz o seu valor para aquela empresa e qual é a garantia que ele tem que aquela empresa vai continuar no mercado? Então, isto vem exatamente para avaliar relatórios contábeis e valorizar a ciência contábil que o contador produz a cada dia através dos seus relatórios. Professor, o senhor acha que, por exemplo, essa falta de caixa que estão as empresas passando agora nesse momento, os endividamentos e que daí estão lá com o nome sujo, não conseguem pegar dinheiro emprestado no mercado para se sustentar, tudo isso, será que não foi uma falha até do profissional de contabilidade, ele como um auxiliar, entre aspas, de uma gestão, de
um técnico, uma pessoa que seria... Vou até pegar o nome do que o Roberto Dias falou. Ele falou que não é para usar o nome contador consultor, falar conselheiro estratégico. Tenho marcado na minha agendinha aqui. Não foi uma falha desse contador estratégico de não ter subsidiado de informações, de dicas para o empresário, de dizer, olha, faça uma reserva, você tenha lá no momento de dificuldade, que inclusive o professor Souza, que participou conosco na terça-feira passada, ele fala que as pessoas têm que pensar numa margem de 10 meses de fôlego para depois começar a pensar em gastar e comprar em outras coisas. O que o senhor acha desse parâmetro? Sim, com certeza. Ou seja, pensemos uma coisa. Qual é o contador que chega no final do mês, chama o seu cliente, senta na mesa e analisa os relatórios? Ninguém. Nós temos um relatório que tem um conteúdo informacional grandiosíssimo. Demonstração de fluxo de caixa. Onde eu estou gerando caixa? E aí o que aconteceu? Em março, mais ou menos 15 a 18 de março, foi quando começou essa pandemia para nós, você no teu estado, eu aqui no meu estado de Minas Gerais, então fechando as coisas. E as empresas, como você muito bem disse, não estavam preparadas para isso. Ela não sabia o quanto tinha para pagar, tá? Então ela não tinha fluxo de caixa. E aí vem o governo com toda aquela enxurrada de medidas provisórias, pegando o que era março, abril e maio, passando por outubro, novembro e dezembro, passando para o segundo semestre. Mas o problema é o seguinte, ainda hoje não está aberto aqui em Uberlândia, a minha cidade, tá? Algumas coisas estão funcionando precariamente, tá? E a empresa não tem aquele ritmo e montante de vendas que tinha anteriormente. Então, será que ela vai conseguir subsistir perante essas suas obrigações e compromissos firmados? A gente pensa positivo e espera que sim, mas, no geral, o que acontece? Há uma grande sensação no mercado e no sistema econômico que nós vamos ter muitas recuperações judiciais e muitas falências no final desse exercício social. Tá? O que a gente recomenda? Valorize a contabilidade e use a contabilidade para trazer esses números para que você possa administrar a tua empresa. Tá? Certo. Professor, voltando nos demonstrativos, uma pergunta que isso, nossa, eu sempre... O senhor, como formado em Direito também, veja meu raciocínio se eu estou certo ou errado. A DFC, Demonstração de Fluxos de Caixa, na nossa lei das SAs, vem estabelecendo que as sociedades de capital aberto e também as empresas que possuam patrimônio líquido superior a 2 milhões são obrigadas a apresentar essa peça contábil. Perfeito. Que eu acho que nem precisaria, acho que ela é uma das melhores peças contábeis, gerenciais, eu acho que nem deveria ter na legislação, colocando limites de valor. Mas, por outro lado, nós temos resolução do Conselho Federal de Contabilidade que bate de frente com o conteúdo da lei, desdizendo, estabelecendo da obrigatoriedade para alguns portes de empresa, independentemente do valor do patrimônio líquido. Como que o senhor vê essa afronta, digamos, a uma hierarquia de normas? Primeiro, é que exatamente isso aí eu acho que deveria ser para todos. Por quê? Porque o demonstrativo de fluxo de caixa, ele é um relatório contábil que vai mostrar todas as entradas e saídas de dinheiro no caixa de uma empresa e quais são o resultado dessas transações. Então, o empresário tem uma informação valiosíssima nas mãos. Ou seja, esse relatório tem como objetivo analisar a capacidade da empresa de gerar saldo positivo em seu caixa, tá? Em um determinado período. Para isso,
ele informa a origem dos recursos obtidos pela mesma e mostra detalhadamente como eles foram aplicados. Mas não vamos parar por aí, tá? Apesar do nome de demonstração de fluxo de caixa, ele não analisa apenas o fluxo de caixa propriamente dito. Essa demonstração também abrange todas as contas da empresa, tudo aquilo que ela tem, tá? Como contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. A elaboração desse demonstrativo de fluxo de caixa, ela é obrigatória, como você colocou, para diversos tipos de empresas. Sim, elas têm que fazer, mas a gente acredita que deveria ser para todas. Para a sociedade de capital aberto, tá? Com o patrimônio acima de 2 milhões, que você colocou, e para as pequenas, tá? A 11.638 de 2007 determinou em 2008 que outras empresas também teriam que elaborar a DFC. Já as pequenas empresas, a determinação está na NBC-TG 1000, tá? Que é exatamente para isso. Por quê? Se nós analisarmos, a pessoa recebe uma indenização, entra num PDV e recebe um determinado valor, a primeira coisa que ele faz, procura o Sebrae, chega lá para um consultor, eu quero me tornar empreendedor. Tá? Sebrae ensina, o Sebrae é um órgão belíssimo e tudo mais, mas ele não mostra como é que ele vai controlar a parte contábil, a informação ali. Ele mais vai no empreendedor, fabricar, expor, vender e daí por diante, e determinar preço de venda e daí por diante imagem. Mas e a contabilidade? Aí o que nós temos? Várias e várias são as pesquisas que mostram qual é a idade média de uma pequena e média empresa no Brasil. Tá? Isso por pesquisa. De 3 a 5 anos. É exatamente o ciclo dessa empresa. Por quê? Ela não faz um controle contábil, não tem informação subsidiando o seu processo decisório. Tá? Pois é, e daí nisso, como que ficariam até as MEIs? O microempreendedor que nem contabilidade é exigido. E daí a maioria pega e diz, eu não vou pagar um contador porque a legislação não me obriga, ele não vê outro viés da contabilidade, o lado bom. O MEI, se você é um escritório de contabilidade, optou pelo Simples, então você já tem aquela obrigação de atender o MEI e fazer a inscrição dele no portal lá do MEI, tá? Muito bem, mas é a inscrição. E muitos entendem que tem que fazer de tudo. E gerar a guia de recolhimento dele mensal, fazer a sua declaração, tá, de ajuste anual, a declaração do imposto de renda dele. Tá? Isso ele tem que cuidar disso aí. Então, a maioria desses profissionais liberais acha que o contador tem que fazer tudo de graça para ele e não faz nada. O que aconteceu aí atrás, se não me falha a memória, 1 ano, 2 anos? Quantos foram descredenciados do MEI porque não tinha cumprido com as obrigações acessórias? Tá? Exatamente por isso. Falta de informação. Tá? E quais que seriam os benefícios desses relatórios contábeis para as empresas de qualquer porte? Que exatamente, além de você, primeiro, cumprir a obrigação principal, que é pagar o tributo, exatamente cumprir a obrigação acessória. Por quê? Se você não cumpre a obrigação acessória, ela se torna principal e é exigível também. Então, esse é o detalhe. Então, para você ter uma certidão negativa, ou às vezes até uma positiva, com efeito de negativa, vai te possibilitar no mercado uma série de outras oportunidades, como foi aquilo que anteriormente você colocou, acesso ao crédito. E nessa hora que as empresas não têm caixa e o governo está abrindo linhas de crédito especiais aí, pelo BNDES, pelo Banco do Brasil,
pela Caixa Econômica Federal, então ele provando tudo isso, ele vai ter, então, essa condição de obter esse capital, sair dessa fase de dificuldades de caixa aí e ter a sua continuidade operacional. Mas o que acontece? A maioria deles não tem contabilidade, não tem um balanço, não tem um DRE, não tem nada. E aí não vão conseguir. Até para licitações também, tudo, né? É fundamental a contabilidade para a própria norma, agora, como o senhor comentou, né, professor, a parte de falências, de recuperação empresarial, que um dos critérios é ter a contabilidade, né, para isso. Exato. Então, a contabilidade, primeira coisa, se nós pegarmos o Código Civil Brasileiro, o artigo 1179, está lá escrito, toda empresa tem que ter um sistema contábil e elaborar ao final do exercício, ele ainda chama lá de balanço econômico, que é os nossos balanços aqui. E a partir daí, você vem com a NBCTG 1000, o ITG e daí por diante, tá? Que aí é que ele abre um pouquinho para que, se você não tem esse tamanho, não tem esse faturamento aquele, dependendo do teu regime de opção de tributação da tua atividade econômica explorada, você poderá ter a escrituração só do caixa e do estoque. E aí a maioria vai por aí porque acha que está fazendo economia. Mas essa economia, nessa hora agora, é a hora do empresário, desculpa a expressão, chorar. Porque aí ele não tem elementos para entregar, para mostrar a capacidade que ele tem, o caixa que ele tem, o índice de solvabilidade que ele tem para obter valores agora para passar durante essa pandemia. É verdade. Professor, pela sua experiência ali, como que o senhor vê a contabilidade no Brasil, assim, comparativamente com outros países, e como que está sendo a evolução da contabilidade aqui no Brasil? A nossa contabilidade no Brasil, se nós pegarmos aí 10 anos atrás ou um pouco mais, o que a gente muito discutia? Escola italiana de contabilidade, escola norte-americana de contabilidade. Então, nós tínhamos vários e vários autores no Brasil, são memoráveis, têm os seus valores e tudo mais, mas muito arraigados na escola italiana de contabilidade. E você não tinha aquela informação, você não tinha um padrão contábil capaz de levar os teus relatórios para o mercado e serem aceitos. A escola norte-americana, já muito pragmática, então já tinha informando o acionista, o investidor, para que ele trouxesse o seu capital ali, colocasse o capital para trabalhar e obtivesse rendimentos desse capital. Tá, muito bem. Aí vieram IFRS e daí por diante, melhorando, trazendo essa contabilidade para um nível internacional. Então, o que aconteceu? 2008, os pronunciamentos contábeis, tá? A alteração na lei societária. Então, a nossa contabilidade hoje realmente é uma contabilidade pragmática. Mudaram alguns relatórios, acrescentaram-se outros, para que exatamente aquilo que acontece dentro da empresa, você informe os usuários internos dessa contabilidade, mas também informe os usuários externos no mesmo nível e disponibilize essas informações, possibilitando a tomada de decisão e você angariar novos investimentos para explorar a tua atividade econômica. Aí é todo o valor da contabilidade mais pragmática que nós temos hoje no Brasil. Mas sabe o que eu vejo, professor? Que nem, por exemplo, a DRA, Demonstração do Resultado Abrangente. Tem muitos contadores que nem a utilizam, não sabem para que serve, e quando você vai fazer uma explanação sobre essa peça contábil, a maioria diz, mas eu nem tenho esses elementos para poder
fornecer de dados, alimentar essa peça contábil. Então, eu vejo também que tem muitos profissionais que não estão ainda nesse patamar, não conseguiram chegar, e também muitos ainda não se esforçam para querer aprender. Só fazem ali o feijão com arroz e, eu estou sendo pago só para isso. E talvez isso, né, não dê uma valorização para a profissão. Exato. A DRA, ela parte da DRE, inclusive ela pode ser feita junta com a DRE, e exatamente é o demonstrativo do resultado abrangente. O que a empresa está criando de valor para o mercado que não é proveniente das suas operações? Ou seja, é o marketing que ela faz, é o prestígio que ela tem no mercado e daí por diante. No fundo, se você pensar um pouquinho, é você pegar a tua contabilidade e colocar a valor de mercado, a valor de saída. Quanto vale a minha empresa hoje no mercado? A gente sabe que cada marca, pelo prestígio, pelo marketing, pela credibilidade, ela vale muito, mas você não coloca na tua contabilidade que eu tenho que registrar custo histórico, valor presente ou valor de mercado, dos dois o menor. Tá? Então, esse demonstrativo é para você mostrar para o mercado o quanto a minha empresa está criando de valor. E se você explorar isso aí, é exatamente um grande gancho para você conseguir novos investidores da tua empresa, expandir a tua empresa, tá? Ter mais capital, aumenta a linha de produção, aumenta postos de venda e daí por diante, e por consequência, lógico, você vai aumentar o teu resultado também, o teu lucro, e distribuir isso para quem investiu na tua empresa. Então, nós temos que saber e colocar exatamente nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação, por que fazer isso e por que mostrar isso aí para o mercado, ok? Não só uma forma mecânica, né, mas mostrar realmente o que pode agregar, né, de valor nisso. Professor, o IBPT, Educação, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que é daqui de Curitiba, do Dr. Gilberto Amaral, da Letícia Amaral, eles estão dizendo aqui: boa tarde a todos, prazer em ouvir o professor Crepaldi, visto que indicamos seus livros aos nossos alunos. Que beleza, né? E como eles estão falando ali em planejamento tributário, já bate com uma perguntinha que eu tenho aqui, que eu sei, né, esse livro muito bom aqui de planejamento tributário, que é a minha base de tudo. O planejamento tributário, o professor, não fica muito prejudicado dependendo da qualidade da contabilidade, que muitas vezes é omissa ou que não reflete todo o teor realmente dos fatos da empresa? Primeiro, para você fazer planejamento tributário, ou seja, verificar a possibilidade de economias de redução da carga tributária sob o explorar de atividades de uma empresa, você tem que ter contabilidade. E aí não se justifica, eu optei pelo simples, eu optei pelo presumido e só faço a escrituração do caixa e do estoque. Isso não justifica. Eu tenho que ter contabilidade para que eu possa determinar qual é o resultado real que a empresa obteve num período. E não é um período só, não. Eu preciso, no mínimo, uma série histórica de 3 anos, porque aí eu calculo a empresa num regime, no outro e no outro, e vou acompanhando para determinar, então, aquele no qual a empresa optando irá pagar a menor carga tributária. Ou seja, planejamento tributário passa exatamente por você ter uma contabilidade real dentro da empresa que realmente traga informações subsidiando a decisão da gestão tributária dentro da empresa. O problema é que ele só faz a contabilidade voltada para o fisco e daí querem omitir informações para pagar menos tributo, né? Esse é o grande problema. Aí como é que se vai ter informações para poder tomar decisões em cima disso, se saem errôneas, distorcidas, né? Exatamente, tá? Ou seja,
Todos os relatórios contábeis são importantes para avaliar a saúde financeira da empresa. Vamos botar isso aí entre aspas. Afinal, são eles que resumem todas as informações de uma forma organizada e confiável. Sem esse controle, um gestor coloca em risco o sucesso de sua administração. Por isso, ele deve analisá-los com muita cautela e atenção, que é exatamente a partir daí. Tá? Que está, acho que no próprio CPC lá, o inicial, que fala, né? Transparência, na comparabilidade dos dados, né? Acho que é fundamental isso. Professor, Exato. A Renata Yudice Bus diz, grande mestre Crepaldi, tenho muito orgulho em ser editora dos livros dele pela GEM. Que legal. Eu tenho muito obrigado. O Tiago de Moura, que é também um baita do estudioso, ele participa sempre aqui das nossas lives e está nos grupos nossos do WhatsApp, e ele diz assim, inclusive a ITG 1000, modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, não obriga, né, a DFC, mas o CFC estimula explicitamente na norma. O que falta para as entidades, o que falta para as entidades adotarem? Que exatamente nós, que somos docentes do ensino superior, mostrar a validade disso aí na sala de aula, dentro das disciplinas que ministramos, como é que você elabora, qual é o objetivo, o que ela pode trazer de benefício para o empresário. Tá? Nós temos que analisar aquele binômio, custo versus benefício. Eu vou pagar mais o contador porque ele vai fazer, ele não vai ficar só naquela parte fiscal lá, de preencher DAF, não, e mandar a DAF para a empresa pagar, que é aquilo que o aluno fala. Ou o empresário fala, meu contador só me manda despesa, só dá despesa, porque ele só manda DAF para pagar. Então, que nós elaboremos também esses relatórios, tá? Você, no final do mês, chama o teu cliente no escritório, senta numa sala, sem barulho, sem telefone, sem pessoal ficar entrando, e analise aquilo ali, item por item com ele. Endividamento, liquidez, capital de giro, participação de capital de terceiros, todos os índices que a gente aprende em análise de balanço, tá? Eu vou colocar para vocês, tá? O que? Dentro de pouco tempo, o teu cliente vai ser um defensor da tua vida profissional, vai valorizar você profissionalmente. O meu contador é muito bom, ele alerta nisso, me ensina aquele outro, e a minha empresa está progredindo, está aumentando por orientações técnicas dele, mas quem toma a decisão é a empresa, ele dá orientação, dá assessoria, como você disse, e a empresa vai tomar essas decisões. E, lógico, isso aí para o contador vai ser traduzido no futuro como resultado econômico, tá? Com certeza. Então, o contador, que muitas das vezes a gente escuta muito falar que não é valorizado, não tem um rendimento bom e daí por diante, depende um pouco dele também de tomar uma posição no mercado, tá? Eu defendo isso também, porque imagina se eu for levar uma mensagem diferente para os meus alunos que estão lá no primeiro semestre de contabilidade, que ânimo eles vão ter daí para continuar nesse curso e querer se desenvolver nisso, né? Não pode. É mostrar uma outra postura, né? Uma inovação. Professor? Sim. Pode falar. Não, pode dizer. A Thaís Porto Nogueira Stefanella, ela diz que nós, contador, avisamos ao empregador, né? Mas o problema é que ele não nos escuta. Esse que às vezes também é um grande problema, né? Do contador orientar o empresário, mas ele não dá ouvidos a isso. Nós temos que ter argumentos e poder de convencimento. Então, o nosso discurso, ele tem que sempre ser o mesmo e sempre falar. E aí vai aquilo que nossos pais, nossos avós já diziam: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você tem que ser persistente. O contador, ele tem que ser um profissional persistente. Por quê? Quem administra uma empresa,
é pressionado por todos os lados para obter resultados positivos. Ele quer resultado positivo. Essa pessoa deve escolher os melhores profissionais do mercado, porque, lógico, você vai escolher, você não vai na primeira porta entrar e escolher o teu contador, tá? Para quê? Para saber dialogar com a sua equipe de trabalho e tomar decisões eficientes. Qualquer deslize pode colocar em risco a obtenção de números positivos e abrir espaço para os concorrentes ganharem espaço nesse mercado. Ou seja, eu tenho que saber escolher o profissional. Nós temos lá nas nossas turmas 30, 40, 50 alunos na turma. Dessa quantidade na turma, com certeza, você também é docente e outros que estão nos ouvindo sabem disso, a metade vão se tornar bons profissionais de contabilidade. A outra metade vão fazer a parte burocrática do escritório, não vão conseguir dar assessoria que os empresários precisam para levar adiante e explorar da atividade econômica. Ou seja, em meio, então, a esse cenário, os relatórios contábeis facilitam o entendimento da atual situação econômica de gestão, tá? Como consequência disso, é possível escolher soluções que aumentam a produtividade e fomentam o crescimento da empresa. Como é que você faz isso aqui? Aquilo que colocamos anteriormente. Pega os teus relatórios, mostra os teus relatórios, tá? Ah, mas a minha empresa é SA de capital fechado, não precisa publicar. A minha empresa é grande, empresa definida pela ONU 637, tá? Não, também não precisa levar isso aí para o mercado. Mostra isso para o mercado, que aí o mercado vai ver o teu resultado. Qual é o tamanho do teu resultado? Qual é a lucratividade que essa empresa teve? Quais as análises que teu contador está fazendo? O que ele está te ajudando na administração? E aí você vai captar mais valores no mercado e levar a tua empresa ao progresso. Falando em publicação das demonstrações, professor, antes nós tínhamos na lei das SAs dizendo que a SA de capital aberto, ela é obrigada a fazer a publicação em jornais de grande circulação, né, e no Diário Oficial, tá? Também dizia-se para as demais sociedades que tivessem patrimônio, conjuntamente cumprissem 2 requisitos: ter mais de 20 sócios acionistas ou um patrimônio líquido superior a 1 milhão. Era essa a previsão anterior que nós tínhamos. Aí, em 2019, nós tivemos uma alteração na legislação. Como é que ficou essa alteração e para uma sociedade limitada hoje, que na época também teve, né, uma discussão se ela tinha também que fazer as publicações ou não? Olhe bem, a SA de capital aberto, porque é aquela que comercializa ações em bolsa, a CVM exige. E aí vai ter que publicar, inclusive, a opinião de auditores independentes sobre os relatórios, sobre a adequação desses relatórios contábeis da empresa, adequação da situação patrimonial, da situação financeira e da situação econômica da empresa, tá? Por quê? Qual é o papel da CVM? Proteger o acionista minoritário, então ela exige. Mas aí entra exatamente isso aí que você colocou, a SA de capital fechado, as grandes limitadas que não publicam, tá? E eu aconselho, nesse caso, que essas empresas também publiquem os seus relatórios para mostrar para o mercado qual é o resultado que ela está gerando. Como é que as suas estratégias que ela determinou, tá, está produzindo resultados? Qual é a garantia de continuidade operacional no mercado diante de uma crise dessa que nós estamos atravessando e daí por diante? Então, esta é uma grande estratégia que a empresa poderá adotar e obter resultados positivos. Além de investidores trazerem capital, aumenta a linha de produção, maior abrangência e distribui mais dividendos, remunerando esse capital que veio para a empresa.
tá? Uhum. Professor, tem o João Aristides Moraes e ele diz assim: complementando as demonstrações contábeis completas, o balanço, a DRE, a DMPL, DFC e notas explicativas são obrigatórias para as SAs e empresas de grande porte. Para as pequenas e médias empresas, são obrigatórios o balanço, a DRE e demais são sugeridas. Assim determinam as normas contábeis vigentes. Eu, como consultor, sugiro a elaboração das demonstrações contábeis completas para todas as empresas, qualquer tamanho, ainda mais nesses momentos em que as empresas necessitam buscar recursos nas instituições financeiras para os seus negócios. Ok, eu concordo com ele plenamente, exatamente o nosso discurso que nós estamos fazendo aqui, que exatamente a empresa tem que criar uma estratégia. Você não constitui uma empresa para sempre ser pequena, pequena, pequena. Você quer o desenvolvimento dessa empresa, tá? Porque se você olhar, o mercado ele está repleto de diferentes gestões, tá? Com inúmeros objetivos e metas de trabalho. Tá cheio, isso aí tá para a empresa escolher. Cada uma delas deve criar uma estratégia específica para obter resultados que deseja. Então aí você vai me determinar o que eu quero com a minha empresa. De nada adianta tentar copiar o planejamento dos concorrentes, porque tem muita gente que quer fazer benchmark aí, tá copiando. Se o empreendimento em ênfase não está preparado para isso. Ou seja, ao realizar relatórios contábeis, como ele disse aí, fazer todos os relatórios, a relação completa, com os dados reais e atualizados, o negócio consegue identificar potencialidades e as fragilidades que são cruciais no caminho do sucesso, porque você poderá ter situações favoráveis e situações desfavoráveis. E você tendo os relatórios, fazendo a tua análise, você sabe, não, isso eu não posso fazer, aquilo eu tenho que incrementar, isso aqui eu tenho que evitar e daí por diante. Então, muito bem, mas é que às vezes muitas e muitas escolas e às vezes cursos, tá, não dá esta conotação na sua graduação, na formação do profissional de contabilidade. E aí fica capenga no mercado. Verdade. E, professor, e falando nessas contabilidades, como que o senhor vê, por exemplo, tem o meu escritório e de repente chega um empresário e traz a contabilidade vinda de um outro profissional. A gente não sabe como é que vem, se ela vem com erros, se vem com omissões, se cumpriu todos os requisitos. Nós sabemos que daí, como profissional de contabilidade, eu vou assumir daqui para frente. Mas e como que ficaria? Não ficaria extremamente comprometido, por exemplo, quando a gente tem que fazer o comparativo de demonstrações contábeis pelo menos de um ano com o outro? Porque se eu for colocar a empresa no trilho, colocar tudo certinho da agora para frente, eu vou colocar os dados agora e que muitas vezes vai dar um disparate muito grande de valores com o que o profissional anterior fez. Isso não pode até mesmo chamar a atenção do fisco, e daí esse cliente não pode chegar e dizer, olha, enquanto eu estava com outro, eu nunca caí em malha. Vim para você que me prometeu fazer tudo certo e, ó, pronto, caí em malha. Como é que o senhor vê isso? Esse é o problema e aquilo que você estava conversando comigo, problema da ética profissional, tá? Porque na maioria das vezes essa situação que você descreveu ocorre quando? Ocorre quando o empresário junta os seus livros, aquela expressão que a gente tinha, que hoje nem livro mais não é, são arquivos, tá? E fala, eu estou trazendo a minha contabilidade aqui, porque o contador antigo estava fazendo eu pagar muitos tributos, tá? Esse é o discurso. Tem outras situações, daí por diante. Mas na maioria dos casos é isso aí. O que falta? Falta exatamente para os nossos colegas contadores assimilarem aquela disciplina lá do 8º ou do 10º período, ética profissional. É isso que tem que ver. E aí você começa a analisar, para um pouquinho,
faça um exame de consciência. Eu sou realmente um profissional ético, tá? Quantas e quantas vezes eu já me deparei com uma situação dessa e eu recebia o empresário e prometi coisas para ele para poder fazer. E depois exatamente vem com essa colocação. Não, você aumentou os meus tributos da forma que você fez, eu tive um auto de infração aqui agora. Porque na primeira fazia-se coisas que não poderiam ser feitas. Esse é o detalhe, tá? Mas você não pode responder, por quê? Cada um tem uma vivência e uma prática profissional do outro, cada um tem uma metodologia, cada um se rege por valores diferentes e nem todos são iguais. Esse é o detalhe. Então, que nós, profissionais de contabilidade, graduandos que estejam nos ouvindo e daí por diante, quem está indo para o mercado, que procure ser o mais ético possível. Sugestão. Pega a NBC PG 01, que é o Código de Ética, aprovado em fevereiro de 2019, dá uma lida nele e vê como você tem que agir. A OAB tinha e tem o Tribunal de Ética instituído para julgar esses casos aí. O Conselho de Contabilidade ele foi criado no ano passado, esse tribunal. Ainda bem que se alertou para isso. Mas será que vai ser julgado mesmo ou vai ter corporativismo e proteção aos profissionais? Tá? A gente espera que realmente cada um que esteja no mercado leia primeiro isso aí para depois ofertar os seus serviços de contabilidade. Tá? E, professor, ali a gente está falando, às vezes, até por um descuido, um desleixo, talvez, de algum profissional, de deixar passar batido alguma coisa, mas nós, agora, no momento que a gente vê ali de lava-jato e de um monte de infrações, né, que estão surgindo, como é que pode, professor? Eu fico, assim, às vezes, abismada com uma situação que hoje a gente tem SPED que cruza tudo, né? Vários SPEDs. Nós temos várias normas contábeis, fiscais, penais, tudo que fecham o cerco. Nós temos auditoria, e daí tem auditoria dos pares ainda, que é para auditar o auditor, justamente para evitar que ele seja corrompido, né? Tem compliance, tem regras de governança. Com tudo isso daí, professor, como que ainda passam tantas infrações, tantas fraudes, tanta loucura que a gente vê por ali? Exato, exato. Hoje, a administração tributária, seja ela municipal, seja ela estadual ou a federal, não precisa ir na tua empresa como ia no passado com aquele TIAF, Termo Inicial de Ação Fiscal, para você assinar. Está aqui. Eu preciso disso, disso, disso e disso, tem 48 horas para me entregar. Volta aqui para pegar. Não! A administração tributária, ela tem tudo isso hoje. Escrituração fiscal digital, escrituração contábil digital, ela tem tudo. Ela cruza ali. Deu inconsistência, ela te notifica. Que mais nós temos? Artigo 127 do Código Tributário Nacional, domicílio tributário. Domicílio tributário hoje, ele é eletrônico. Você tem uma caixa postal lá e se você vai fazer alguma coisa no site e você abriu, se você não ler o que está ali, você não passa para frente. E se você passar mais que, se não me falha a memória, 15 dias para ler aquilo ali, você já está notificado também daquilo que a administração tributária quer de você. Ou seja, já foi o tempo, vou colocar aqui para vocês, escutem e apaguem, que os nossos avós, nossos tataravós, faziam isso aí na contabilidade, na exploração de uma atividade econômica e não se tinha controle, tá? E aí podem que fizeram fortunas e daí por diante, outros fizeram fortuna, mas depois foram fiscalizados, tiveram que pagar e daí isso acabou. Hoje não. O que você faz aqui,
A Receita está sabendo ali, pode te notificar amanhã, sem ir no teu estabelecimento. Então, nós temos que ser os melhores profissionais, ler a legislação, saber a teoria, empregar tudo isso para fazer a contabilização de todos os fatos contábeis, fazer os relatórios e informar os nossos usuários da contabilidade, cumprindo obrigações principais e obrigações acessórias, para que não tenhamos esse dissabor de levar um auto de infração. Tá? Eu sempre bato numa tecla, professor, que eu acho fundamental dentre as demonstrações, não é uma demonstração, mas é um complemento das demonstrações às notas explicativas. Eu sempre bato de dizer que ali é uma forma de... como se fosse um histórico para a empresa, uma memória de tudo o que aconteceu. Porque, por exemplo, hoje eu estou lá como contadora numa empresa, registro ali. Saí dessa empresa, outro profissional veio assumir. E se ele tiver que responder por alguma coisa pretérita, como é que ele vai saber? Se ele tem pautado ali em notas explicativas, fica muito mais fácil, até para uma defesa, para uma justificativa de por que eu registrei de tal forma, por que eu mensurei assim, por que eu reavaliei, né, entre aspas, ali. Eu não sei, como que o senhor vê as notas explicativas? Exatamente. A nota explicativa, ela também é um relatório, tá? Como é o balanço, como é a DRE, DMPL, DRA, DFC e daí por diante. Ela é um relatório também, então também exigido. Não é que eu vou fazer se eu quiser, não. A lei societária exige que você faça todos os 8 relatórios contábeis da sociedade. E ali você vai informar os diversos critérios que foram utilizados na contabilização de um determinado exercício social. Para quê? Para você prestar informações para os diversos níveis de usuários. E aí você inclui e pensa em todos aqueles que podem usar da tua contabilidade, tá? Então, ele faz parte por isso. Agora eu te pergunto, vamos refletir um pouquinho. Curso de graduação em contábeis, qual a disciplina ensina você a fazer notas explicativas? É a coisa mais rara do mundo. Tem alguns que sim, mas eu vou falar sem medo de errar que 90% não ensina o aluno a fazer nota explicativa. E aí ele não registra. E se você troca de profissional, como você colocou, aquele que chega, ele não entende aquilo que você fez. Por que você fez dessa forma? Tá? Então você tem que descrever na nota explicativa, isso aqui foi feito por isso, em obediência a isso. Aí então o que chegar vai saber por que ele está fazendo. Tá? Sempre colocando até, como o senhor falou, com a fundamentação legal, né? Olha, por exemplo, que contabilidade era uma coisa meio parada no tempo, né? A gente só registrava o pretérito. Hoje, com esse novo formato, que nem eles colocam, vida útil econômica do bem, olha como é subjetivo, né, professor? Que nem, por exemplo, a Receita Federal chegar e dizer, olha, software, 5 anos você amortiza, se fosse o caso, né? Ou computador, vamos pegar o hardware, vou depreciar um hardware em 5 anos. Nossa, tem hardware que ele está extremamente obsoleto em muito menos tempo, ou softwares para amortização. Então, olha a diferença que a gente tem da linguagem contábil com a linguagem fiscal. É extremamente importante, né, esse reconhecimento na contabilidade e colocar na nota explicativa qual foi o patamar, o critério que foi utilizado para chegar naquele valor ou numa estimativa maior de vida ou menor de um determinado bem ou direito. E para isso tem o CPC, que é o CPC do valor justo, que eu tenho que reconhecer. Eu tive ganho ou tive prejuízo com isso? Então eu tenho que justificar isso aí, justificar em cima do CPC e colocar isso na contabilidade. Tá? Falando em colocar esses valores todos na contabilidade, uma coisa que eu observo, tem muitos demonstrativos que eu vou pegar, balanços, né? E não vejo aplicarem o impairment test, lá o teste de imparidade ou grau de recuperação do ativo.
Na sua opinião, professor, ele veio essa obrigatoriedade porque eles dizem quando for relevante, e olha como é subjetivo, o que às vezes é relevante para mim não é para o senhor, né? E aí entra o profissional de contabilidade, não, isso para mim não é relevante, eu não vou fazer um impairment test, tá? E aí ele é feito quando? Ele é feito para SA de capital aberto que tem ações negociadas em bolsa, só eles fazem isso, tá? E se você, não vá muito longe não, pega o nosso mercado de profissionais contábeis 100%. Eu vou falar para você que 20% sabe fazer, o restante não sabe fazer isso. É verdade, é verdade. Tá? E outra, professor, acho que isso vai até mesmo, vamos trazer até para o lado da pessoa física. Que nem, por exemplo, lembra, professor, uma época que linhas telefônicas, que não tinha linhas telefônicas assim, sobrando, né? Não era uma facilidade, eram poucas pessoas que tinham, porque era caro também. Tinha pessoas que viviam de aluguel de linha telefônica. E hoje o que está valendo? Quer dizer, eu vou ter na minha declaração lá uma coisa que já não condiz mais a realidade do valor? Exato, exato. Eu me lembro, se você permitir, peço permissão a todos que estão ouvindo, quando eu terminei meu mestrado na Exal, morava ainda em Varginha, no sul de Minas, a cidade onde eu nasci. Quando eu vim para Uberlândia, que eu fiz concurso na escola, que eu vim para cá, tá? Não tinha telefone para comprar, então eu só ia na telefônica aqui para poder falar com o pessoal de casa. Então, naquela época, um telefone valia um terreno de 400 metros quadrados. Hoje, o quanto vale esse telefone? Então, se você botou na declaração da empresa, não, vale R$ 3.000 o telefone, está contabilizado lá. Hoje não vale R$ 50. Por quê? Hoje, a empresa ainda tem linhas fixas, mas eu como profissional e uma pessoa física, ninguém quer isso mais. Você quer o teu celular, que é muito mais útil do que isso, tá? Então você tem que reavaliar isso aí e ver se isso aí, qual é o valor que vai continuar constando nos teus relatórios contábeis. Tá? É fundamental, né? Fazer o reflexo mais próximo da realidade possível, né? Até mesmo para saber quanto vale realmente minha empresa na hora de você poder vender ou poder admitir novas pessoas para serem acionistas na empresa, ou, por exemplo, até mesmo se vai depender de um anjo investidor para a tua empresa, saber realmente qual é o potencial, quanto ela vale o potencial. Exatamente, tá? E às vezes nós não temos isso aí na maioria das empresas. Não tem essa informação que você coloca para o mercado, porque se você quiser negociar a tua empresa, tem exatamente alguns experts aí que começam a falar, não, eu tenho condições de fazer o processo de due diligence da minha empresa para que realmente você venda. Mas só quando o quê? É aquilo que a gente coloca aqui em Minas Gerais. Quando a vaca já está indo para o brejo, é que você quer vender a empresa. E aí ela já não tem valor mais. Tá? Então, agora que o senhor comentou, é um ponto que eu sempre falo, às vezes de costumes, que acho que o próprio professor Antônio Lopes de Sá comentava assim que, por exemplo, Estados Unidos, né, vamos usar eles ali como exemplo, eles criam uma empresa, mas se alguém chegar lá e disser, olha, eu pago tanto pela tua empresa, eu vendo. Aqui já para o Brasil não é tanto assim, né, professor? Eles têm mais, sei lá, é a característica de ser mais de sentimento, acho que menos profissionalismo, de dizer, não, eu quero que vá passando de geração por geração, vai dar certo. E o cara indo, né, a vaca cada vez mais para o brejo, eles não têm essa visão, acho que então já é cultural, esse choque cultural que a gente tem até para absorver essas normas internacionais. Exatamente, porque aí você divulga o relatório, ele real, quanto que a empresa vale aqui naquele período. Quantas e quantas empresas, exatamente nesse ângulo que você estava colocando, que nós já tivemos aqui no Brasil, não existem mais? Indústrias Reunidas Matarazzo, tá? Casa Giz Aronso,
e daí por diante. E é só procurar que você começa a achar essas coisas. Porque a pessoa tinha um amor naquilo que ela fazia e queria que aquilo se perpetuasse ali, passasse de geração para geração. Hoje não. Essa coisa aí que acontece, que você declinou aí, que acontece nos Estados Unidos, aqui no Brasil já está começando a acontecer também. Eu vou ganhar, eu vou ter resultado com isso aí, então ele já passa a coisa para frente, já não conhece, não ocorre muito esse amor, esse apego à exploração do negócio. É mais o resultado, eu quero o resultado. Tá? O senhor está vendo assim, então, que já está evoluindo, nem que seja meio que engatinhando, mas está evoluindo para isso? Sim, já começa a engatinhar e já começa várias e várias empresas passando por isso aí. E eu estou achando, professor, agora até com esse negócio de crise econômica e por causa do coronavírus, essas coisas, dos critérios, talvez, que as empresas comecem a fazer fusão ou incorporação, realmente. Exato, mas aí você tem que ver, porque em alguns casos você tem que passar por auditoria. E aí, se hoje falta fluxo de caixa, falta dinheiro para a empresa, se você vai passar por isso, você vai criar mais obrigações, mais dívidas para a empresa, e ela vai ter como saldá-las? Então, não sei. Então, aí, eu acho que não seria uma estratégia que alguns poucos podem passar por isso aí, mas no fundo, é aquilo que eu falei anteriormente. Até o final do ano, recuperações judiciais e falências, a gente não quer. Mas o que está descortinando é exatamente isto. Tá? É uma pena, né, professor? Exato. Podemos falar só mais um assuntinho aqui? Sim, senhora, sem problema nenhum. Sobre arrendamento mercantil, com essa alteração, né, que antes fazia-se essa baita segregação do que é o arrendamento ou leasing financeiro e o operacional, e tínhamos regras distintas para caracterizar na contabilidade um e o outro, e que, de repente, sofreu, né, uma alteração, e qual seria o reflexo disso para a esfera tributária? Antigamente não tinha tributação, tinha até benefícios. Tá? Esse que é o detalhe, redução da carga tributária. Hoje não, hoje você já não tem isso mais. Então, o que aconteceu no mercado? Grandes e grandes empresas de leasing aí no mercado, que tinham um volume muito grande de arrendamento, hoje o que acontece? Hoje não tem nada, elas desapareceram do mercado. Em função do quê? Em função da legislação que cortou esse escape que tinham os empresários em fazer. Por quê? O que o empresário fazia? A cada ano fazia um arrendamento, se você tinha vendedores que exatamente usavam veículos e tudo mais, ele fazia o leasing, dava para ele, estava alugando, depois aquele valor residual lá, você pagava mais uma, e se o profissional analisado pelo recurso humano, administração de pessoas da empresa, ele era bom, ele dava aquilo, paga uma e o veículo é seu, tá? E utilizando todos os benefícios em termos de redução da carga tributária. Hoje nós não temos isso aí mais, o Decreto de Imposto de Renda 9580 de 2018, e os CPCs, que tem um CPC específico de arrendamento mercantil, cortou isso aí, não existe mais. Tá? Foi um divisor, realmente, né, isso. E para o intangível, era a última perguntinha que eu tinha, essa semana até no grupo dos WhatsApp ali que a gente tem um rapaz que ele disse assim, mas qual o valor que eu vou registrar a marca da minha empresa? Daí eu falei, bom, quais foram as taxas, os valores todos que você pagou lá no INPC? Ah, mas é muito pouco aquele valor. Que nem aquilo que o senhor comentou, né? Que às vezes não representa realmente o quanto vale. Mas a pessoa às vezes fica dura na queda de não querer aceitar. Enfim,
mas são os ossos, né, do ofício, que muitas vezes daí o contador explica isso e o empresário não quer aceitar, porque daí realmente bate de frente e não reflete. Para algumas coisas a contabilidade reflete a real situação, real valor, e outras realmente nem tanto, né? E o que nós encontramos muitas das vezes são profissionais que não têm capacidade de argumentação, ou seja, não tem conhecimento. Quando você colocou, mas eu vou registrar para esse valor ínfimo, tá, você vai registrar por aquilo que você teve de custo. Isso é reconhecer pelo custo histórico ali, não é você fazer por valor de mercado, então é valor de entrada, porque se você colocar pelo valor de mercado é valor de saída e a tua empresa não está em liquidação. Esse é o detalhe. Só que às vezes, faltou esses argumentos para que ele demonstrasse, então, por qual valor ele deveria registrar como componente patrimonial. Finalizando aqui, professor, só os últimos comentários do pessoal. A Thaís Porto Nogueira, ela diz, Sebrae fala que nem sempre precisa de contador para o MEI, né? Realmente. Isso é lamentável. Eu acho que é fundamental. Como o professor falou, nenhuma empresa é criada para ficar pequenininha a vida inteira. Eu sempre brinco e digo que tem que dar um Red Bulls para ela criar asas e crescer, né? E está aí o contador junto, que é para ajudar a enaltecer a empresa. O Eduardo Joaquinson, ele fala, as demonstrações financeiras são o exame dos eventos que impactaram um patrimônio em determinado exercício. Para entendimento do negócio, além da contabilidade societária, deve-se extrair informações gerenciais. Concordo, acho que isso é o ponto primordial. Esse mesmo Eduardo, ele fala, no Brasil, a ciência contábil foi capturada pela Receita Federal do Brasil durante um longo período. Assim, os contadores limitaram-se a atender ao erário, esquecendo-se do empresário, que é o carente de apoio consultivo. Bem colocado isso dele, né? Sim, exatamente, porque tirou um pouco da criatividade e do poder de argumentação do contador e, às vezes, do estudante de contábeis de receber a informação dos seus docentes, captar isso aí e depois expandir um pouco mais, buscar mais informações. Hoje, você quer ficar como entendedor de obrigações acessórias e não quer passar disso aí. Esse é o detalhe. E aí você não vai ter realização profissional no mercado. É verdade. O Igor Ferreira fala, em resumo, quais seriam os relatórios mensais essenciais para ter um acompanhamento contábil gerencial eficaz? Neste caso aí, tá? Além do balanço patrimonial, a demonstração dos resultados de exercício, para você saber a tua lucratividade, o essencial é a demonstração do fluxo de caixa, o que você está gerando de caixa para a empresa, é um dos primordiais que nós temos. Isso. Que é o CPC 03, sugiro que cada um leia esse CPC, baixe o CPC, dá uma lida e veja como é que faz a DFC. Mas, e vamos combinar, né, professor? Tem muitos desses CPCs que a linguagem não é muito acessível, né, à nossa prática usual. É meio complexa, às vezes, para interpretação, né? Eu não sei para quem que eles escreveram. Estava escrevendo para contador, tá? É verdade. Ó, o João Aristides Moraes fala, eu concordo com o professor nesse aspecto de que a empresa, num determinado momento, vai enxergar a necessidade da boa demonstração contábil bem elaborada. Percebo isso nesses momentos, inclusive nos pequenos negócios. Ele mesmo ainda diz, professor, qual o melhor argumento de nós, contadores, consultores, para utilizar naqueles empresários que não gostam de pagar impostos? Você vai colocar para ele se ele quer receber uma notificação de execução fiscal, de débito fiscal, de omissão de receita e daí por diante. Porque se ele não pagar o que é devido, que é mais barato, ele vai pagar o que ele acha que é indevido, que é mais caro. Esse é o detalhe. E para isso que existe o contador, para apropriar
todas as obrigações acessórias e obrigações principais e informá-lo daquilo que ele tem que fazer. Agora, se ele decide não fazer isso aí, então ele quer pagar mais. Tá? Que é o barato que sai caro esse. Exato, exato. A Thaís comenta, eu faço as demonstrações para todas as empresas, independente do tamanho, porém, 1 em cada 20 pedem explicações sobre as mesmas. Isso é triste mesmo, é lamentável. CCONP Contabilidade. Ele diz, aqui é Reginaldo Teixeira. É um prazer ver e ouvir o professor Crepaldi. Tive o prazer de assistir a aula dele aqui em Teresina, em uma pós-graduação. O João Aristides fala ainda aqui, professora Lúcia, a atuação da auditoria tem alguns limites. Veja o exemplo da Petrobras. É verdade, né, professor? Claro, porque, como que a gente chama mesmo? É uma amostragem, né? Quer dizer, aí vai do próprio profissional saber elencar qual é o grau de amostragem que ele quer pegar, o quanto ele quer assumir de risco em cima daquilo ali, né? O correto seria fazer uma auditoria geral, mas nem sempre é possível por tempo e dinheiro também. Ó, não, então, só tem mais uma última que ele fala, é o Gilmar Costa, diz, boa tarde, professor Crepaldi, como o senhor vê a eliminação do exame de suficiência defendido pelo nosso atual governo? Imagina uma avalanche de problemas com profissionais mal preparados. Isso aí foi o que aconteceu exatamente no passado. O Conselho, se não me falha a memória, por 2 vezes tentou colocar o exame de suficiência e ele foi derrubado. Eu vou colocar a data aqui, mas não tenho certeza. Parece que ele tornou obrigatório a partir de 2011, você sabe? Tá, 11 ou 12, a partir do... Ele tornou obrigatório. E aí todos aqueles que formassem a partir dali, então teriam que passar pelo exame de suficiência. Já existe um questionamento, porque aqueles que entraram no curso de contábeis, suponhamos, 8 períodos, estava no 6º período, saiu exatamente a lei 12, não sei o que, ela começa com 12, exigindo exame de suficiência. Esses já tinham expectativa que para eles não teria exame de suficiência. Então existe um questionamento muito grande e praticamente parece que já tem processo ajuizado para que esses daí, e comece a valer, então, essa lei para aqueles que entraram depois do 2º semestre, ou 2011 ou 2012, depois da vigência da lei. Então, a lei não... Porque nesse caso aí, a lei do Conselho está retroagindo. Infelizmente, eu sou contador também, tá? E houve... na minha visão, na minha modesta visão, houve um erro aí, porque a lei saiu no 2º semestre e ela retroagiu, pegou todos aqueles que não estavam formados ainda e começou a exigir o exame de suficiência. E quando ele entrou, ele tinha expectativa que para ele não teria. Tá? Então existe. Mas o exame de suficiência vem exatamente nivelar a qualidade dos profissionais que estão saindo, se eles podem ir para o mercado para exercer a profissão. É a mesma coisa que existe na OAB. E eu defendo que deveria existir para todas as categorias, para dentista, para médico, para engenheiro, para todas as categorias profissionais, deveria ter um exame de suficiência para ver se eles estão aptos, se o curso de graduação que eles cursaram realmente lhes atribuiu habilidades e competências para exercer a profissão no mercado. É isso. O senhor pode falar com precisão mesmo, pelo fato de avaliar vários cursos que tem por aí, né? Exatamente. Professor, eu agradeço mais imensamente a sua participação, né, a sua bondade em aceitar aqui o convite, a compartilhar o seu conhecimento, a sua vivência. Eu desejo muito sucesso aí na sua carreira, sempre produzindo muitos livros, podendo compartilhar a sua sabedoria, a sua vivência conosco. E finalizo aqui, né, com a nossa frase sempre, que é, eu achei bacana a frase do Henry Ford dessa vez, só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem,
é não formá-los e eles permanecerem. E é verdade, né? Com certeza. Tem empresa que diz, eu não quero que minha empresa seja uma escolinha, que eu só forme e eles vão embora. Mas é muito pior você ter uma pessoa parada no tempo e no espaço e que não colabore com absolutamente nada, né? Que não te faça crescer. Que não produza para a empresa. Exatamente. Tá. Então, professora, se a senhora me permite, gostaria de agradecer a todos os profissionais, todos os graduandos, todos os docentes, e de outras categorias profissionais que nos assistiram até agora. A gente coloca à disposição de todos vocês, precisando, nós estamos às ordens, não é à toa que você colocou no começo, que a editora Atlas, inclusive a Renata se fez presente aí, tá? Colocando exatamente esses livros. Quem quiser esses livros aí, a Atlas está dando um desconto aí para vocês. Quem puder, exatamente nessa época de crise, aproveite isso aí, que é exatamente uma coisa benéfica para vocês. Não é que a gente queira tirar proveito dessa situação, mas muito obrigado. Precisando, é só nos escrever, eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado a todos. Agradeço muito, professor, agradeço a todos que estiveram aqui também nos assistindo, e lembrando que amanhã às 17 horas, que é o dia, né, de Departamento de Pessoal, amanhã nós vamos falar de normas de proteção do trabalhador, parte 2, porque eu tinha preparado um material, ficou tão extenso que eu não consegui finalizá-lo na quarta passada, então nós vamos finalizar amanhã. Falar em seguro-desemprego, no trabalho da pessoa com deficiência, entre outros temas aí de tutela do empregado. Gostou dessa nossa live aqui? Então, dê lá o seu ok, né, para que com isso nós possamos melhorar cada vez mais, dê sua sugestão, compartilhe sempre e dê dicas de quais são os temas profissionais que vocês querem que nós possamos trazer aqui para poder abrilhantar cada vez mais e ampliarmos nosso rol de conhecimento. Siga nossas páginas nas redes sociais e até amanhã. Muito obrigada. Muito obrigado.